primeira agenda que a gente vai ter as informações, né? Alguns recados aí da minha parte com a minha turma, especificamente falando. Fiquem sempre de olho no quadro de aviso, porque a gente sempre, eu pelo menos, mando muita mensagem pelo grupo de avisos e às vezes as pessoas não costumam acessar. Eu, por exemplo, uso sempre, direto. Fórum de debate também, eu sempre abro o fórum de debate. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, procurem fazer esses registros diretamente lá, ou no fórum, enfim, para a gente deixar a métrica de informação registrada, tá? Deixa eu olhar aqui que tem gente entrando. Colocar, ok. Beleza. A ideia hoje é a gente falar sobre a Agenda 1, bater um bate-papo, fazer um bate-papo sobre o que ela está, né? Qual que é a proposta dessa agenda, que é basicamente falar sobre ética e a nossa ética dentro da profissão, né? Do profissional de guia de turismo, né? E deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos já começar com isso. Aqui, só lembrando, gente, deixa eu avisar vocês uma coisa. Provavelmente eu vou ter que parar a gravação em algum momento, porque a gente usa o Teams para fazer a gravação, mas o OneDrive é que faz a gravação de armazenagem. E o nosso OneDrive, ele não tem espaço mais para nada. Eles não deixam mais a gente fazer aquelas gravações né, com um volume mais... um tamanho, um tempo mais extenso de gravação, consome a banda do tamanho dos dados, né, do OneDrive, e consequentemente eu não consigo fazer ele funcionar, tá? Então, em algum momento aí eu vou, no máximo até em meia hora eu vou deixar gravado, a gente pode continuar o papo, né? Mas a ideia é a gente deixar registrado depois, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui da nossa tela, tá? Deixa eu ver aqui, Ava. Gente, vocês estão conseguindo ver aí a minha tela? Agora, tá carregando. Agora foi. Oi? Então tá, peraí. Uhum. Então vamos lá. A primeira atividade que a gente está tendo aí é um debate, né? Eu já vi alguns da minha turma, tá? Provavelmente das turmas de vocês, consultores de vocês, eles vão estar aí intermediando uns dados que vocês mandaram, né? Aqui, só para vocês entenderem, né, a ideia é proporcionar o debate mesmo, a gente entender algumas informações que muitas vezes são em muitas situações que a gente passa. E aí eu não falo só da profissão de profissional do profissional de guia de turismo. Boa noite, Kelly, né? Boa noite. Não somente o profissional dessas áreas, mas em qualquer outra área a gente tem um código de ética onde a gente precisa ter respeito. E aí a gente vai contextualizando essa informação e por isso que seria interessante vocês darem uma lida. Eu vou ler junto com vocês aqui qual que são as leis, né, que pautam essa questão do código de ética, né, voltado para o comportamento profissional. Então, aqui, ó, ela aborda noções de ética, moral e cidadania, observando a importância das aplicações desses conceitos do profissional do guia de turismo. Nessa atividade, vocês vão aí discutir essas questões relacionadas a esse assunto. Por isso que a gente usa a ferramenta de debate, porque aí vocês vão estar interagindo com as respostas dos outros colegas e aí conseguindo, né, absorver informações com base nas opiniões e pontos de vista também dos outros, né? Às vezes eu demoro um pouco, gente, só para vocês entenderem aí, que eu demoro um pouco para admitir o pessoal, porque eu estou em duas telas ao mesmo tempo, tá? Então, se eu demorar aqui às vezes para responder, é por causa disso. E aí eles colocam dois
2 vídeos, um deles com o Mário Sérgio Cortella falando sobre o que é ética. Não sei se vocês abriram ele para falar, mas basicamente ele dá exemplos sobre a realidade do que é a ética voltada para o comportamento social, comportamento das relações humanas, e aí ele estende isso para questão também trabalhista, que faz parte da questão do mercado de trabalho, né? E um do Edgar Morin para uma ética da humanidade. Então, assim, valores sobre como eu devo proceder, né, dentro do mercado de trabalho. E aí, aqui ele tem um código de ética mundial para o turismo, tá? Só vamos ler na íntegra aqui, só para vocês entenderem. Primeiro, o artigo, ele tem uma contribuição para o entendimento de respeito mútuo entre homens e sociedade. Então, a compreensão e a promoção dos valores éticos comuns da humanidade é um espírito de tolerância, respeito à diversidade, às crenças religiosas, filosóficas, morais, então, ao mesmo tempo, fundamento e consequência de um turismo responsável. Os agentes de desenvolvimento turístico e os próprios turistas prestarão atenção às tradições e práticas sociais e culturais de todos os povos, incluindo as minorias nacionais, população autóctones e reconheceram suas riquezas. E aí, gente, vocês que estão aí trabalhando, né, o processo de formação básica de um profissional do guia de turismo, eu acredito que seja a principal situação que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que estar atento à cultura local e estar atento às informações que o turista traz. Vou citar exemplos, tá, gente? Eu trabalho numa ETEC aqui na Baixada Santista, tá? Eu trabalho na ETEC de Praia Grande. E aqui na Baixada, no litoral da Baixada, existe aqui um volume de turista muito, assim, bastante alto, né? Não tem, é difícil de você ver aqui épocas de... Tem alguém com o microfone ligado aí, gente. É difícil de vocês verem aqui pouco turista, principalmente temporada, né? Então você vê gente de tudo quanto é lugar, né? Então, aqui tem um fluxo maior de, digamos assim, pessoas da capital? Sim, com certeza. Mas a gente vê gente de tudo quanto é canto. E tem muita gente que vem com seus costumes. E muita gente acha que. E aí, assim, é um comportamento natural de quem é turista ter uma visão mais relaxada das coisas, tá? Eis que algumas ações que esse público vem de fora faz que não é benéfico para a região. Se a gente pensar somente na questão econômica, é maravilhoso. Quanto mais turista tiver aqui, melhor. Enfim, movimentação econômica maior. Maior é o fluxo de dinheiro, né? Vamos falar grosso modo. Mas aí isso incute em outras situações, porque toda vez, gente, que vem turista, quando chega a época de temporada, final de ano, férias escolares, final de semana, a gente tem aqui uma problemática gigantesca com água, saneamento básico. Então, um problema de luz. Final de ano, gente, e férias escolares, vixe, assim, sempre é problema. Por quê? Porque não, as cidades em geral, não estou falando só Praia Grande, tá? Mas as cidades aqui em geral não têm estrutura para suportar esse no fluxo de turismo, né? Existe todo um movimento para tentar ajudar, mas assim, não tem como a prefeitura lidar com essas questões sazonais de maneira tão rápida. E aí eles perdem. Existe uma problemática gigantesca com a questão do saneamento, e quem sofre com isso é a população local. No caso, quem mora aqui, no caso eu, quem mora aí. Estou vendo que a Débora colocou aqui Caraguatatuba também. Mas litoral em geral, geralmente existe esse movimento, né, de existir essa problemática. Aqui, e aí eu estou entrando nesse assunto por quê? Porque a pessoa que vem de fora para praticar o turismo, ela não tem
a visão do morador com relação a respeito de situações que possam acontecer localmente, e isso também pode ser por falta de conhecimento, porque se eu estou indo para um lugar que eu nunca, sei lá, nunca não conheço os costumes daquele local, não sei que determinados horários são problemáticos com relação à segurança pública. Se quem de vocês aí, se vocês tiverem acesso à informação, mas vocês podem ver que a maioria dos lugares que tem, se vocês olharem aí em pesquisas falando sobre segurança e sobre locais de insegurança pública, vocês podem ver que sempre as cidades de litoral são sempre as mais problemáticas, são as que têm o maior número de roubos. E como que mensuram essa questão do roubo? Por meio de BO que é feito. Só que aí que tá. Quem que faz essas mensurações de BO? Geralmente são em épocas que são épocas de temporada, aí eu tô falando final de ano, verão, feriados prolongados. As pessoas que fazem a maior parte dos registros são turistas. Por quê? Porque elas andam nos locais com o celular para cima, despreocupados com a vida, achando que aqui é o paraíso, que aqui não tem ninguém. Tanto é que, Deus que me perdoe, mas existe uma movimentação, meio que uma economia para isso daí, porque o número de pessoas que vão ser roubadas a gente já sabe que vai ser geralmente muito maior na temporada. Por quê? Os turistas vêm despreparados, o turista vem sem preocupação. E isso é uma problemática para os locais, quando você não. Isso é uma forma de eu exemplificar que determinados costumes, não estou falando que isso é bom, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas são situações que podem acontecer que fazem com que a pessoa, o profissional do guia de turismo, precise estar informado para poder passar essa informação para as pessoas também. Por isso que é bom, né, ter uma conexão com o local ou contatos que façam sentido para eu informar esse tipo de situação. Não é só a gente falar sobre pontos turísticos, locais bacanas de restaurante para você almoçar, locais mais baratos. A gente fala do turismo de forma só da visitação, mas existe a convivência ali dentro daquele local que a gente precisa estar inteirado, tá sabendo do que se trata. E esse é um exemplo de como a gente tem que saber como é que funciona aquele local para poder informar. Aí entramos em ética. Questões comportamentais, a gente consegue fazer essa questão do respeito mútuo e tudo mais, mas tem esse outro lado que a gente esquece, né? É importante a gente ter essa conexão com o local, né, previamente, como profissional, para poder deixar bem informado, né? É, deixa eu ver aqui, só no chat aqui, galera. Migração de estados, que vem para a temporada muitas das vezes, dá trabalho, vem na malícia de ganhar dinheiro, não importa como os moradores levam a fama, Ubatuba é muito falar nesse sentido. Não só Ubatuba, tá, Marcela? Mas acho que a grande maioria dos locais litorâneos. Praia Grande não é uma cidade turisticamente muito conhecida, mas pelo litoral, por ser baixada, enfim, muita gente vem para cá também. Está sendo um local, principalmente aqui no estado de São Paulo, está sendo muito procurado, porque ainda é um local meio que inexplorado das cidades da Baixada, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, né? Mas ainda sofre essas questões de segurança, que é normal, como eu falei, porque se tornou meio que uma economia, tá? Mas assim, eu meio que desviei do assunto, mas voltando à questão da ética, eu preciso estar inteirado para poder informar bem as pessoas e dar veracidade a essas informações, né? Deixa eu só autorizar a galera aqui. Tá. E aí, voltando ao assunto da ética com as relações que a gente cria com o nosso cliente, né? Essas atividades que a gente organiza, elas têm que ser organizadas em
harmonia com as peculiaridades e tradições das regiões. Então, esse exemplo que eu dei aí é um exemplo da realidade, né? Mas imaginem que, sei lá, a gente está num ambiente, eu vou falar da Baixada de novo, mas a gente está num ambiente que tem um fluxo muito grande de pessoas, e tem os pontos turísticos aqui, né, que tem horários para funcionar, tem locais que você vai poder visitar em determinados períodos, não é em qualquer momento que você vai fazer isso. Então, tem leis que permitem entrada e saída de locais, principalmente as áreas que são preservadas, né, por lei, e aí não é qualquer um que entra, que qualquer um que sai. Então, isso daí você tem que saber, você tem que estar inteirado quando você vai fazer esse processo de guia, né? Realizar o procedimento aí para guiar as pessoas. Tanto as comunidades receptoras quanto os agentes profissionais do local, e aí necessariamente não quer dizer que você esteja local, mas precisa estar inteirado, eles têm que aprender, conhecer e respeitar esses turistas também que os visitam, porque existe um movimento também contrário, né? Eu tenho que saber quem que eu estou recebendo, como que eu estou recebendo, como é que são essas pessoas. Geralmente a gente tem que fazer uma anamnese sobre o perfil desses clientes para entender o que eles querem, o que eles estão procurando. Geralmente, quando você trabalha como agente de turismo ou guia, você vai ter digamos assim, já vai ter um perfil traçado, mas é bom você saber o que a pessoa gosta, o que ela veio fazer, o que ela gosta de visitar. Então, são coisas meio básicas que a gente às vezes esquece de fazer para simplesmente, sei lá, em prol apenas de um retorno financeiro rápido, ou a gente, sei lá, está esperando que o cara venha só para gastar e de repente são pessoas que não estão no perfil de gastadores, certo? Eu tenho que pensar muito no perfil que eu tenho de cliente também, de turista que vou receber, para poder traçar uma meta ali do que eu vou poder oferecer para ele, tá? Tudo bem, gente? Deixa eu colocar aqui, ok. Vão colocando aí no chat, gente, quem tiver algo para dizer, beleza? Que eu vou lendo aos poucos, tá bom? É, As autoridades públicas, elas têm a missão de assegurar essa proteção dos turistas e dos visitantes, meio óbvio, né? Assim como os seus pertences. Então, tu que está ali, eu preciso de autoridade, de uma segurança de prevenção, né? E aí não é só esperar que algo aconteça para acontecer, para, né, eu poder tomar ação. Nesse sentido, essas autoridades elas prestam atenção aos turistas estrangeiros e eu preciso ter uma atenção maior, tá? Por conta, principalmente das barreiras linguísticas, talvez da falta de conhecimento da cultura do local. E com essa finalidade, a gente facilita o estabelecimento de meios para essas informações. Então, prevenção, proteção, seguro, assistência específicos que possam eventualmente corresponder a essas necessidades. Então, se você recebe alguém sobre, sei lá, vamos supor que aqui na Baixada veio um monte de holandês, tá? Eu tenho que pensar que essas pessoas elas estão vindo de outro local, elas não conhecem esse local, muito provavelmente existe uma barreira linguística, por isso que a gente fala muito sobre praticar uma segunda língua, inglês, meio que mandatório, não tem como você hoje ser um guia turístico sem saber falar uma outra língua, se você sabe que você vai receber gente do mundo inteiro, né? Mas a proposta é a gente preparar o terreno para o terreno, eu digo o ambiente, para receber essas pessoas. Eu já cansei de ver locais que recebem sem saber o que está recebendo e como está recebendo. Gente que totalmente despreparada, para gente que não tem a conexão com aquela local. É óbvio que você, como turista, você vai ver se de repente você tem alguma forma de se comunicar, enfim. Mas o papel principal, e aí é uma das funções de quem vai trabalhar mediando essa visitação, é facilitar a vida do cara. E uma das barreiras iniciais é a língua que ele vai falar. Então você vai ter que fazer esse papel.
de intermediador para ele entender. Muita coisa que para a gente é extremamente comum, um holandês não vai ser, né? Então eu tenho que pensar que essas informações possam acontecer até com até sendo, principalmente quando você recebe muito turista de fora, de maneira comum, né? Eu tenho um amigo meu que ele é guia turístico, ele trabalha ele tem uma agência de turismo em Foz do Iguaçu. E lá, assim, gente, é do mundo inteiro, porque as cachoeiras são muito famosas, e ali tem acesso à Argentina, Paraguai, é tudo junto. Então, meu, imagine, é gente do mundo inteiro. E ele, óbvio, inglês para ele é mandatório, ele é fluente, mas ele fala que tem gente de todo lugar que ele imaginar. E aí tem gente que vem, sei lá, do Uzbequistão, da Rússia, o cara não sabe falar uma palavra em português, ele não entende. E aí talvez ele arrisque alguma coisa. Óbvio que a tecnologia facilitou muito isso. Não sei se vocês já viram esses novos fones de ouvido que a gente tem acesso agora a preços muito mais baratos, né? Que eles traduzem quase que simultaneamente a fala de alguém de outra língua. E assim, com uma perfeição que a gente não teria se a gente tivesse, talvez até a gente soubesse a língua, né? Então, a tecnologia ajuda? Ajuda, mas a gente precisa estar preparado para essas pessoas que não estão preparadas para aquele local, tá? E aí, introduzi-las àquela situação. Lógico que tudo com respeito, né? Outra questão, são coisas óbvias, tá? Mas deslocamentos, visitações, assim, turistas e os visitantes em geral, eles têm que evitar, é meio óbvio, né? Todo ato criminal, ou pelo menos ter consciência que em alguns locais você não vai ter é, liberdade de fazer determinadas coisas que você acha normal. Exemplos básicos, e aí coisas que podem acontecer. Em determinados países é proibido o uso de álcool no meio da rua. Pra gente é normal o cara sair bebendo cachaça no meio da rua, pegar uma garrafa e sair pulando, rindo. Em outros locais isso dá cadeia, né? Então a gente tem que pensar nessas situações onde se torna crime algo e onde isso pode acontecer e de que forma isso pode acontecer. Nicole colocou aqui, deixa eu ver. A ética engloba o local, os moradores locais, sua cultura e rotina. E os turistas, né? Muita coisa envolvida. É, o comportamento que envolve. A gente precisa de padrões éticos, principalmente porque, pensem, quando a gente vai visitar um local, ou quando a gente não vai visitar, quando a gente vai fazer uma viagem ou visitar um local, aquelas pessoas têm a rotina deles, têm as situações de vida deles. É igual a gente quando a gente vai para casa de um parente. A gente não faz tudo que a gente quer. Tem gente que é abusada, né? Obviamente, né? Mas quando você vai visitar a casa de um parente, presume-se que você vai respeitar os limites de espaço dele. É a mesma coisa que vai acontecer quando você for visitar um local. Você tem que saber quais são as leis, quais são as regras, o que você pode fazer, o que você não pode. Você vai invadir o espaço dele, então você tem que ter respeito sobre isso, né? Deixa eu ver aqui. Kelly, no Japão você não pode andar comendo na rua, porque eles consideram falta de educação. Não pode comer na rua e não pode falar muito alto dentro de metrô, transporte público. Geralmente você não fala, todo mundo é em silêncio. Imagina se fosse aqui, gente, em São Paulo, se um japonês vem de São Paulo, morre. Imagina aqueles metrô com o povo gritando na cabeça dele. Tem um treco, né? São várias situações. A Débora, até como se comportar em mercado, você pode escolher frutas, só se colocar direto na sacola. Tem coisas que você não pode ficar tocando, escolhendo todas as frutas para levar para casa. Demonstrar afeto, beijo no rosto, ter beijinho. É que a gente, latino, não é nem brasileiro, tá? Mas latino em geral tem esse costume do contato. A maioria dos países europeus não tem isso, o japonês não tem isso. Mesmo quando o cara é casado, uma mão na outra já é
uma coisa assim assintosa. Oh, meu Deus, quem gosta aí dessas coisas, desses dramalhão coreanos, sabe, né, que demora um século lá para o cara um pegar na mão do outro lá e pronto. Acredito que a ética é essencial na vida de qualquer pessoa para boa convivência amistosa. Ah, com certeza. A gente precisa de um código de ética para poder fazer com que algo funcione. Quando a gente fala de ética nas relações, né, pessoais, e aqui a gente está trazendo para o nosso ambiente profissional, e quando vocês forem atuar como guia de turismo, pensem no que eu gostaria de fato, o que eu posso fazer, o que eu não posso, né? Como um visitante, ou o que eu posso fazer quando eu vou recepcionar alguém. São questões básicas que a gente treina, a gente é educado a fazer, mas que a gente precisa transparecer isso na nossa situação profissional. E aí, lembrando, sempre respeitando o limite do outro, né? Perguntando. Muitas vezes a gente fica com aquela questão do ficar sem graça, de perguntar. Não, gente, pergunta, fala, ó, desculpa, eu queria saber, principalmente com pessoas de fora, porque às vezes determinados gestos que a gente faz são extremamente é, mal interpretados por outras culturas. E aí, né, imagine eu faço um gesto lá que o cara não goste. Eu não sei, eu já vi em algum lugar que se você fazer assim com a mão, ou fazer alguma coisa para alguns locais árabes, dar joinha para o povo, é uma situação assim muito mal educada. É uma coisa tipo, é a mesma coisa de você mostrar o dedo no meio para eles, é uma coisa assim. Eu nunca, eu assim, de verdade, eu não sei, não conheço, mas eu já vi isso em algum lugar. E aí, quando me falaram, eu falei, nossa. E tem vários gestos diferentes que fazem que não pode ser feito em outros locais, porque isso é extremamente mal educado, é de muito mau tom, sabe? Beleza? Vamos continuar aqui. Turistas e visitantes tem a responsabilidade de informar-se desde antes da sua saída sobre as características do país de se dispõe a visitar. Acabei de falar sobre isso. É a questão de vocês terem noção de que se você vai para algum lugar, você tem que conhecer aquele local, ou pelo menos ter um conhecimento prévio para não fazer nenhuma besteira ou cometer nenhuma gafe. Além disso, vocês têm que estar ciente de riscos da saúde, segurança inerente a todos os deslocamentos fora do seu entorno habitual, e que podem se comportar de modo a minimizar esse risco. Então, como que eu posso fazer isso? Né? Aqui eu já vou polemizar numa coisa. A gente, nós aqui, falar da galera aí que tem a tendência de achar que tudo gira em torno da gente, que tudo a gente. As pessoas que têm que se acostumar aos nossos gostos. E aí é uma questão social. Se eu vou para um lugar que eu não conheço o local, não conheço quem é que são as pessoas com quem eu vou interagir, eu tenho que pensar que eu não sou o centro do universo ali, não. Eu não sou nada ali. Sou uma pessoa que está visitando e eu preciso respeitar aquela situação, né? E os egocêntricos e egoístas de plantão aí têm que se mancarem com relação a isso, né? A Cícera colocou aí, no Brasil tem gestos que podem confundir você com facções. Vide aí as últimas. Não sei se vocês acompanham aí notícias de gente que morreu porque fez um X, ou que fez um Vzinho de vitória, ou que fez trezinho, ou que fez dedo ok. Pelo amor de Deus, se tem alguém de facção aí, não estou fazendo de propósito, galera. É só mostrando que é um dedo, tá, gente? Então dá tchau, fez coração, sei lá. E aí a pessoa morreu por causa disso daí. Você fica, meu Deus, gente, como, né? É que assim, o sensacionalismo do jornal hoje para divulgar alguma coisa é meio absurdo, né? Porque eles mostram uma informação como se qualquer coisa que se fizesse agora, meu Deus, eu tenho que tirar uma foto com a burca e eu não posso nem mostrar minha cara, né? E aí você vê assim, ué, mas como? Mas aí
tem todo uma coisa que a mídia deixa de falar para dar sensacionalismo à informação, né? E isso é problemático. Vai saber se o cara... Porque eu lembro que as notícias que saíram sobre esse povo que matou porque fez xizinho, porque fez V de Vitória, já eram pessoas que eram conhecidas em facções, e aí eles fizeram sabendo que eles já eram de facções, e aí foi por causa disso, mas eles eram conhecidos. Não é porque o cara, eu peguei e fiz um V de Vitória e vou tomar um tiro na cara na rua, né? Falta as lacunas da informação, não é mesmo? Muito bem. Então tá. E aí aqui, ó, após a leitura e o visual do material, vocês vão discutir aí entre vocês a seguinte questão: como que o guia de turismo deve agir para que o artigo de ética mundial seja respeitado? Cite ao menos um exemplo. Então vocês vão colocar aí no debate o que vocês estão pensando, né? Qual vai ser o que eu poderia fazer? Eu andei lendo alguns aqui, eu vi alguns e eu achei bacana que vocês usaram muito a questão dos exemplos. E é o que eu acabei de falar, são exemplos de situações que vocês vivenciam. Vocês aí, eu não sei quais cidades vocês estão, se vocês quiserem ir colocando aí, a gente vai fazendo comentários. Como eu falei, eu moro em Praia Grande, aqui no litoral, na Baixada Santista, né? Então, eu tenho uma vivência agora com a questão do turismo, mais voltada para visitação de temporada, porque não é todo momento que aparece alguém, quer dizer, não é que não aparece, mas assim, eu não vivencio tanto o turismo como visitante, eu vejo o que acontece, né? Na região, e aí eu falei, todas essas problemáticas de quando começa a encher de gente aqui, começa a faltar comida, os hospitais não, mas o mercado fica desabastecido, as coisas aumentam de valor, então a água começa a faltar, já tá faltando, né, na verdade, olha que a gente tá no inverno, hein, gente, tá chovendo pra caramba aqui. Então são situações que eu vivencio aqui como morador, mas eu tenho como se eu fosse um guia de turismo. O que, por exemplo, eu estou vendo aqui a galera colocando Mogi das Cruzes, São Paulo. São Paulo é uma cidade turística também, né? Muita gente não entende que é, né? Mas nossa, dá para fazer tanta coisa em São Paulo, pelo amor de Deus. São Caetano, Cubatão, São Carlos, Caraguá. Caraguá também. Acho que agora as cidades litorâneas elas vivenciam muito os mesmos problemas, né? Campinas também é uma cidade turística. Exatamente, Cícera. Aqui não só aqui, como eu falei, em geral, todas as cidades do litoral enfrentam essa problemática de falta de água, falta de energia, problema com como é que se diz? Com falta de mercadoria em mercado, e aí os caras aumentam Trânsito, né? valores, colocam valores absurdos para você comprar as coisas. É muito difícil, às vezes, a gente lidar com isso, né? O que a gente vai fazendo é tentar minimizar, né, essas situações. É o que a gente chama dos... como é que eu vou falar isso sem ser piegas ou bobo? Mas quando a pessoa faz o bate-volta aqui da praia, a galera que é mais farofeira, que vai trazer o frango com farofa, então, o que ele faz? Ele traz já as coisas. Então ele não compra, não deixa para comprar aqui, até pela questão do preço, a localização, às vezes a pessoa não conhece. Então são coisas que as pessoas acabam tendo aqui dentro que a gente não, né, não está acostumado, mas ao mesmo tempo elas já vêm precavidas dessa realidade, né? Tô vendo aqui Cotia também. Deixa eu ver. A Débora colocou aqui: trânsito é muito difícil. A gente vai ao mercado na quinta-feira. Secretaria de Turismo aqui está arrancando os cabelos para tentar fazer com que as pessoas pernoitem e consumam aqui. Então, a ideia é que assim,
é muito difícil, né? Quando fala de litoral e essas situações acabam gerando muitas problemáticas para a prefeitura, né? Porque entramos numa sinuca de bico, certo? Porque olha só, querem que incentivem o turismo para que a gente tenha movimentação e, consequentemente, faça um movimento econômico girar, certo? Tá, só que não cria estrutura para isso, porque aí fala-se, eu acho que é o que enfrenta a maioria das prefeituras de cidades de litoral, que é, eu não tenho estrutura para aguentar todo mundo, mas eu quero que todo mundo venha para cá. Aí você fica assim, ué, mas e aí, como é que eu vou fazer isso, né? Professor, aí na PG o morador não tem vantagens, como em Porto Seguro, morador local, benefício. Aqui, de verdade, eu não enxergo nada disso. Tem locais que eu sei que para morador tem algumas questões. Ah, eu vou. Mas eu acho que não é por questão de ser morador. Isso depende do que ele é. Que nem, por exemplo, eu sou professor e tenho meia entrada para entrar em museu, essas coisas, mas para morador são coisas muito específicas. Aqui tem muita cachoeira em volta, então assim, tem algumas entradas que são permitidas para morador. Então você mostra o RG ou mostra como é que se diz? Comprovante de residência, e aí você entra de graça, enfim. Mas são coisas também que nem são relevantes, porque se você pensar você vai pagar R$ 5 para entrar num lugar. Nossa, se não tiver R$ 5 para entrar num lugar, pelo amor de Deus, nem vem, né? Por favor. São Paulo tem um foco voltado mais para negócio, né? Rio de Janeiro tem vantagem para moradores, deve ser o que não, então sim, eu entendi. Mas vantagem para entrar em locais diferentes. Talvez, eu não lembro exatamente se em algum lugar ainda exista isso, mas eu lembro que tinha lugares que davam descontos, né, para moradores, né? E isso eu vou falar para vocês, como guia, a gente tem que meio que agir como local, porque o que acontece? Você vai para um lugar, as pessoas percebem que você é turista, tipo, uma coisa que é R$ 10, ela cobra 60. E isso acontece muito aqui no litoral, né? E isso é um problema, porque se você faz isso o tempo todo, as pessoas acabam se afastando. Isso não atrai. Uma das coisas que mais faz a gente ter é, um marketing de divulgação é as indicações que as pessoas dão. Então, imagina, vamos supor que vocês não conhecessem Praia Grande. Aí tá, eu chego aqui e começo a falar que Praia Grande é maravilhosa, que tudo é barato, que não sei o quê, que tudo é maravilhoso aqui. Aí você chega aqui, é totalmente ao contrário. Aí vocês vão ser assaltados, tudo é um roubo, você vai comprar um pão é R$ 15, vai comprar leite, vai comprar. Então, o marketing que eu faço para aquilo ali é enganoso, né? E aí vocês vão indicar isso para alguma pessoa para vir aqui? Ou, eu mostro aqui o meu serviço, mostro locais legais para vocês irem, visitar, museus, restaurantes legais, Palácio das Artes, o Canto do Forte, enfim, vários locais que tem aqui de visitação, Estudo Neymar, coisas que são disponíveis aqui. Aí eu vou lá e meto a faca em vocês e falo, não, R$ 3.000 para você entrar no negócio. Vocês vão indicar para alguém? Jamais. E aí eu preciso que. Eu entendo que a gente precisa ganhar dinheiro, obviamente, mas a gente tem que ter ciência de que se a gente quer manter constância de indicação, a gente precisa ter um serviço bom, sabe, o bom, bonito e barato. Não tem conversa, é aquilo ali, tá? Essa da tainha também aqui é boa. A ideia está falando, né? Manteve o mesmo preço do ano passado, eu divulguei isso. Então, sim, eu não. Foi. Ai, gente, agora eu não lembro a data. Foi agora, mês passado que teve. Aqui no O nosso Quadradão, né? Que a galera conhece aqui. Nossa é conhecida pelo Rodrigo Bressan. Aqui em Caraguá é um paraíso para pedalar, mas para a sua. Peraí, para a sua bicicleta sumir também.
Né? Então pedale, mas se puder não prenda sua bike em qualquer lugar. Se puder não perca ela de vista. Então, aqui tava tendo, sabe aquelas eco bike que o povo do Itaú fazia, tá fazendo, tinha em São Paulo, não sei, virou meio que moda, que aí você pagava um valor, e aí começou agora a ter os patinetes. Ai, gente, eu tenho uma opinião meio controversa para esse tipo de situação. É uma para mim, né, eu vejo que não sei, eu acho que é um incentivo, tá, para utilização de transporte, para movimentação, enfim, para a pessoa se cuidar, ter mais cuidado com a saúde, mas isso não é uma coisa que funciona por dia a dia. Você não vai todo dia pegar um patinete e andar 15 quilômetros para ir para o seu serviço, né? Você vai pegar para, por exemplo, quando vem conhecer a orla, vou passear. Agora, vou bater uma laje e vou aparecer de pegar um patinete para ir no lugar. É muito sazonal a utilização desses equipamentos. A mesma coisa com a bicicleta. E aí, aqui, até que a gente não tem tanto problema com relação à utilização, né, como é que é o nome? Das ecobikes e de roubo. Até porque elas são muito caricatas, não, mas elas são muito. Elas têm um padrão que é difícil de não identificar, né? Você pega um negócio daí, eu vou roubar uma ecobike do Itaú. Só tem eu andando para cima e para baixo com a bicicleta. Aí não tem nem lógica, né? Todo mundo vai saber quem é, né, que está roubando os negócios. Mas particular, eu concordo com você. Você tem que ter muito cuidado, porque não é em qualquer lugar que você coloca o seu equipamento aqui também, tá? Mas aqui eu vou falar para vocês, a Praia Grande, ela tem uma extensão a faixa de areia, acho que se eu não me engano, se não é a maior, é a segunda maior da Baixada. Acho que ganha até de Santos, para vocês terem uma ideia. Aqui são 24 quilômetros de extensão de areia. Então, né, das praias de Praia Grande. Então, aqui, se eu não me engano, são 10 ou 12 praias. Cada uma tem mais ou menos 12 quilômetros. Então, aqui, gente, você vai de um lado a outro, 22 quilômetros, no mínimo, né? E aí, aqui, digamos assim, que temos uma temos uma exploração turística muito boa por conta disso. Aqui ainda não é tão caro quanto Santos, não é tão amontoado quanto São Vicente, porque está os dois do lado, né? A estrutura é muito boa da orla da praia. Você vê quiosque para tudo quanto é lado. Tem algumas atrações turísticas, tem muita coisa de estátua, principalmente nas regiões centrais, lá, Boqueirão, Aviação, Guilhermina. São lugares que tem bastante coisa para você ver, visitar, tem feira. Ela está se expandindo mais para as regiões mais para sul. Eu moro num bairro no extremo sul da Praia Grande, então aqui, por exemplo, não tem quiosque. Então isso para mim, para morador, é ótimo, porque eu não preciso. Eu estou a 3 quadras da praia, então eu não tenho por que ficar comprando coisa. Eu vou para a praia. A maioria das vezes que a praia eu piso na praia tá vazia, porque é só morador que tem. Aqui não tem tanto prédio assim, não tem tanto movimento, porque também não tem um ou outro prédio que você vê, mas aqui são casas muito antigas, são moradores muito antigos. A gente, né, foi passando o tempo aí, a gente foi tentando melhorar, né, Jorge? É, eu vim para cá com esse intuito, inclusive, tem pouco tempo que eu estou na Praia Grande. Então, eu vim falando assim, era um plano de muitos anos que eu queria, né? Eu moro no Solemar, aqui. Quase pertinho já de Mongaguá, tá? Então, aqui não é um local tão... não é acionado, não é movimentado. É um bairro
Deus que me perdoe, gente, mas não achem ruim. Mas é um bairro de velho. Então, assim, eu aqui, eu adorei aqui. Então, tem muita gente de idade. Então, eu acho maravilhoso aqui, porque não tem tanta zona, não é bagunçado. E o trabalho, a ETEC não fica tão perto, então também não é tanto aluno que você fica gritando seu nome no meio da rua. Tanto não, de verdade eu nem tenho isso, né? Então, Ideli, vou te falar, eu não aprecio muvuca. Eu gosto, assim, acho que vocês, como. Aí vamos sair do profissional e vamos falar de quem é local, da gente quando a gente vem para cá. Cada um tem um intuito, mas quando a gente vem para cá, quando eu morando aqui, quando eu comecei, vim para cá em 2022. Aí quando eu vim, todo mundo, né? Meu Deus, agora eu tenho alguém que eu conheço que mora na Praia Grande, vou para lá, vou visitar, e piriri pororó. E aí você sempre faz aqui, aí você faz o guia turístico sem ter nem receber, né? Porque aí você vai ter que ir para a praia não sei da onde, vai levar a pessoa lá para o restaurante não sei de quê. Você faz um papel de turista, de guia, sem receber um centavo por isso, né? E aí você vai para cima e para baixo, então você começa a cansar, porque você começa a fazer a mesma coisa toda vez, né? E aí você vai toda vez lá para Guilhermina, vamos lá para aviação, vamos para o restaurante não sei o quê, vamos para o Santo Chopp para comer lá, que lá é muito bom. Vamos visitar o Cian, que não sei tem o quê, tem as lojinhas lá, tem as barraquinhas lá para a gente visitar. Então, involuntariamente a gente faz isso, né? A Débora colocou aqui também. Aqui também é a cidade dos aposentados, mas é uma bagunça assim, porque eu moro. Então, Débora, quando eu tive a. Porque o plano de vir morar no litoral é de década já, muito mais, de quase mais de 15 anos. O primeiro local que eu fui tentar ver isso era em Caraguá, mas especificamente em Martins de Sá. Se eu não me engano, tem um bairro do lado, mas eu não lembro o nome. Que aí eu fui começar a procurar. E aí eu vi que aí os preços de imóveis para morar era muito alto. E assim, já era muito alto na época. Hoje eu imagino um absurdo que deve estar, né? Então aí eu meio que desisti. Aí eu fui vendo para cá, e aí fui vendo que tinha uma diferença muito discrepante. Aqui você acha uma casa razoável aqui por 300 conto, 300 mil. Mas 300 mil são com um barraco aí em Caraguá. Eu acho praia, dependendo do lugar, tranquilo. Depende muito de onde você vai, né? E dele é horrível, horrível. Feriados, eu nem saio de casa. Eu geralmente me organizo todo para assim, ó, vamos pegar, ó, vamos fazer a compra. A gente tem vezes que eu nem abro o portão, eu fico em casa. E mesmo assim, ainda aqui até que a gente não tem tanto problema, porque, como eu falei, o Solemar é mais afastado, né? Então a gente não tem tanto problema com turista, porque não vem para cá, né? Quem vem passa direto e vai para Mongaguá e Itanhaém. Então não tem. Aqui também não tem muita loja, não tem muito o que fazer. Tem umas feirinhas aqui, tem a feirinha da Polícia Civil ali, tem uma associação, mas muito pouco, é só um dia na semana, acho que é sábado que eles fazem. Nunca fui, para vocês terem uma ideia. Mas é uma feirinha lá que vende umas coisas da galera aqui do bairro, né? A Débora Sumaré Prainha. Acho que é isso mesmo. Então, não, sabe, não dá. Eu desisti de Caraguá por conta disso. Pensei em São Sebastião também. É porque, assim, quando eu vim para cá, minha história é basicamente o quê? Resumo. Vim para cá, eu tenho o meu cargo na ETEC, então eu tinha que transferir ele para cá. Então eu tinha as opções das ETECs, aí fui vendo. Tem ETEC Caraguá, tem ETEC São Sebastião. Só que na Baixada Santista tem muito mais ETEC. Então a probabilidade de eu conseguir vaga, se eu conseguisse, era vir para cá. E aí eu consegui na Praia Grande. Então aí eu vim, me joguei para cá, gostei da cidade, pronto, né? Aqui também, ano novo, vou às 22, pulo minhas ondinhas e volto para casa cuidar do dog. Eu nem vou pra praia, gente. Eu
pulo na minha casa mesmo e olhe lá. Pelo amor de Deus, não. Não dá, não tem, eu não tenho. Só que assim, aí assim, pelo amor de Deus, gente, vocês, como futuros profissionais na área de turismo, vão ter que lidar com essas situações, porque se você vai visitar algum lugar ou que as pessoas provavelmente vão fazer turismo, elas vão procurar locais de movimento, né? Elas não vão procurar. Depende muito, obviamente, do objetivo das pessoas e do tipo de perfil de pessoa que você vai atender, né? Por isso que eu vou te falar que a maioria das vezes que eu gosto de fazer essa recepção é para pessoas mais velhas, para gente que não gosta de muito barulho, gente que gosta de menos buvuca, né? A Débora colocou aí, tem uma pergunta. O código de ética mais atual brasileiro é brasileiro, é isso? Ah, se ele é. Ele tem uma atualização. Assim, eu não vou falar de se tem um período específico, porque eu acredito que o que acontece? Todos esses códigos, leis em geral, tá, gente? Eu tô falando só resoluções ou regulamentações de alguma coisa, elas sofrem alterações geralmente quando acontece alguma coisa muito dispar, e aí que não foi prevista por nenhuma lei. E aí ela sofre alterações de acordo com isso. Mas eu acho que ela já é um código é uma regulamentação, um código que traz informações que serve basicamente para todo lugar, todo e qualquer lugar. A não ser que a gente mude alguma coisa aqui dentro do Brasil, criamos uma nova lei. Eu acho que começaram a ter muitas atualizações de uns anos para cá, principalmente depois da pandemia, com relação às relações contra racismo, homofobia, minorias em geral, valorização da cultura afro contra povos indígenas. Existia aqui, eu vou falar para vocês, eu, eu não só trabalho na ETEC, tá? Eu tenho aula também numa escola do estado. E a gente tem tem reuniões, falam-se muito sobre educação antirracista, isso está em pauta no Ministério Público. Então, criaram-se muitos projetos para implementar dentro da nossa na educação, né, em geral, na educação pública em geral. E aí, o que aconteceu? Fizeram uma reunião uns tempos atrás, falando sobre educação antirracista, na nossa diretoria de ensino, que aqui é a de São Vicente, tá? Ela engloba Santos não, perdão. Pega São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, essas cidades em volta aqui. Todas são todas as escolas públicas dessa região participaram desse evento. Aí eu fui lá. E aí fizeram uma rodada de palestras, a gente conversou com várias pessoas, e aí teve uma parte falando sobre as tribos indígenas, porque aqui na região tem muita tribo indígena que vai mais para o interior, para o meio do mato aqui, porque tem os morros, né? E tem bastante aldeia aqui na região. E aí, a maioria das aldeias veio uma indígena de uma das tribos, e ela veio conversar com a galera para explicar como é que funcionava a educação, porque ela veio cobrar, na verdade, a diretoria de ensino daqui, porque o que acontece? Os indígenas, dentro do ambiente deles, eles têm aulas até, se eu não me engano, o ensino fundamental 2 disponível pelo governo. Então, por exemplo, tem o cara que vai dar aula lá, geralmente é uma pessoa da própria comunidade. E aí ele só tem aula, ele só tem disponíveis até o 9º ano. E aí ela foi falar sobre isso, sobre como que as pessoas falam, como que as pessoas tratam os indígenas, porque o povo quer ficar tirando foto com cocar, e aí ela falando sobre o incômodo que isso gera, porque as pessoas acham que vão para lá e acham que aquilo é atração turística, atração turística, que não é, aquilo ali é a vida deles. Eu vou ficar tirando, imagina alguém chegar na sua casa e começar a tirar foto da sua cara, do nada, né?
Então, assim, ai, olha lá o fulano estranho, legal. Então, assim, é a mesma situação que eles vivenciam. Então, se a gente falar dessa questão ética, a gente precisa entrar nessa situação, né? Porque esse é um exemplo de como a ética influencia negativamente se eu não cumpro o respeito mútuo ali, né? Deixa eu ver aqui. É que estamos abrindo nossa sessão de monitores. Ah, tá. Débora, deixa eu ver aqui. Sessão de monitores dos guias já formados e estávamos procurando o código mais atualizado. Fiquei em dúvida onde encontrar esse código. Então, como eu te falei, geralmente o código ele é atualizado em situações de assim, quando existe uma situação muito dispar para necessitar dessa regra, dessa mudança de regra, dessa atualização. Esse que está aí já no curso de vocês já está lá disponível. Esse é o mais atualizado, porque todo semestre a gente coleta as informações e já atualiza lá dentro. Então, e assim, se tiver algum atualizado, deve ser questão de semanas, porque a gente fez a atualização do material agora em maio. A gente foi pegando para já colocar agora para agosto para os alunos, né? Então foi isso, né? Tá, então só para a gente terminar e contemplar essa informação, a atividade de vocês vão entrar em debate aí, no bom sentido, por favor, né? Mas mostrar as opiniões de vocês, situações de exemplo que vocês possam mostrar lá dentro do nosso debate sobre exemplos de como a ética influencia positivamente ou como eu posso exemplificar o código de ética dentro da profissão do guia de turismo. E aí eu dei aí alguns exemplos. A gente entrou até num papo já mais voltado para as necessidades da Baixada Santista, mas ou de cidades litorâneas. Mas eu acho que é um exemplo que mostra bem o que a gente passa, né, como profissional de turismo. Essa questão da segurança, que as pessoas não conhecem, e aí acha que todas as cidades do litoral são péssimas, só tem ladrão, só tem drobadinha, e não é essa. Tem muito a ver com o comportamento que o turista tem dentro da região. Então, esse tipo de situação que a gente veio aqui trazer para exemplificar, tá? Gente, eu vou parar aqui a gravação. Deixa eu parar aqui.